Com a invenção e a popularização, na medida do possível, da fotografia na segunda metade do século XIX, a arte se encontrava numa situação no mínimo desconfortável. Existia essa ideia da arte tendo uma função de eternizar momentos, lugares e pessoas. Mas para que fazer isso se de repente surgiu um meio muito mais preciso e eficiente de se fazer esse recorte? As respostas iniciais a esse questionamento foram sutis. O distanciamento da arte com o real não eram tão altas no impressionismo de Claude Monet, por exemplo. Mas na virada do século XX, as vanguardas europeias vinham trazendo respostas cada vez mais extremas a essa crise de identidade. Uma dessas respostas veio porque, coincidentemente, numa época parecida, Sigmund Freud estava desenvolvendo suas teorias em relação à psicanálise e estava estudando o inconsciente humano, tentando revelar o irrevelável e definir o indefinível. Juntando essa mudança na forma de interpretar a arte com as mudanças extremas que o Dada já vinha propondo à arte nos últimos anos, surgiu um grupo de artistas com o objetivo de unir o irreal do inconsciente com o real das sensações, criando algo que não era exatamente real nem irreal, era o que eles chamavam de superreal, o surreal. É nesse contexto que o espanhol Salvador Dalí se destaca, não por ser o primeiro nem por ter sido um dos idealizadores do surrealismo. O movimento começou com poetas e escritores como André Breton e Van Gogh, mas o Dalí era uma figura que naturalmente se destacava, tanto a obra quanto a pessoa. Ele era quase como um personagem, caricato e excêntrico. Seus quadros tinham entre si uma consistência raramente vista entre outros de seus contemporâneos, quase como se ele tentasse manter uma marca facilmente reconhecível, que pudessem olhar para os seus quadros e rapidamente associá-los a ele. Isso tornava o Dalí fácil de se vender e de ser usado como exemplo quando se fala de surrealismo. Diferente de grande parte de seus contemporâneos, ele estava sempre muito ligado com pessoas poderosas, se envolvendo em projetos grandes, como quando quase produziu um filme junto com Walt Disney, ou quando mesmo se considerando um ateu e, nas palavras dele, um vazio surrealista de todos os valores morais, teve uma audiência com o Papa Pio XII que permitiu que ele ilustrasse a Divina Comédia para o 70º aniversário do Dante. Mas, com certeza, a maior diferença entre o Dalí e os seus companheiros do grupo liderado pelo Breton foi a diferença que fez com que ele saísse desse mesmo grupo. E essa diferença é que ele era meio obcecado pelo Hitler. O Salvador Dalí pintou o Hitler em duas ocasiões diferentes, e isso incomodou muito os seus companheiros surrealistas, fortes críticos do totalitarismo que estava crescendo na época deles. Eles eram adeptos do marxismo e alvos constantes de perseguições por governos fascistas, como os nazistas que expunham a arte moderna como a deles numa chamada Galeria da Arte Degenerada. Não era só com o nazismo que o Dalí se afeiçoava. Durante a ditadura de Franco, na Espanha, Dalí constantemente tentava se aproximar do general, chegando até mesmo a passar 2 dias seguidos vestido de almirante, esperando a chegada de Franco na Baía de Cadaqués, na Catalunha. Assim, mesmo sendo parte de um dos grupos intelectuais mais perseguidos pelo pensamento fascista europeu, o Dalí mantinha proximidade com esses seus perseguidores e era tratado como o modernista bom, chegando a dizer uma vez que era símbolo que provava a tolerância de Franco. E talvez ele seja até hoje o símbolo mais significativo do surrealismo, justamente por se manter próximo de quem mais queria destruir a arte moderna.